E aí eu te pergunto, será que existe alguma coisa que amanhã na sua empresa você consiga eliminar, que você consiga reduzir para começar a investir numa expansão daquilo que tem que ser melhorado e aquilo que tem que ser criado? Será que não existe coisas amanhã na sua operação? Tenho certeza que sim. É só uma questão de revisitar todos os processos. Turma, é o seguinte, eu tinha aqui um passo que não estava previsto, mas eu acho que é fundamental trazer para vocês. É um passo número 2 bônus aqui, tá? É um passo número 2 bônus, que fala sobre a jornada do consumidor, do cliente. E tem tudo a ver com esse gancho anterior do primeiro passo, que é sobre eliminar e reduzir coisas, expandir e criar, né? No final das contas, essa questão da jornada, hoje em dia, ela é essencial para que as empresas consigam entender melhor o consumidor e as oportunidades que estão escondidas já na sua operação para que você consiga antecipar a entrega de valor daquilo que você promete. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguma pessoa ou empresa está comprando de você simplesmente porque ela quer obter algo seja resolvido, seja atendido para ela. E aí é a grande questão. Esse tempo entre aquilo que você comunica como uma promessa e até ela realmente obter aquilo que ela deseja ou necessita, é o que nós chamamos de experiência. Isso aqui no meio é a experiência, é o tempo entre a promessa e a entrega de valor. Quanto mais longa essa experiência, mais negativa ela vai ser, porque mais atrito tem. Porque hoje em dia o consumidor, como vocês viram, ele precisa, ele quer e deseja as coisas para ontem. Então, quanto mais você conseguir reduzir esse tempo, melhor vai ser a entrega de valor para ele e com toda certeza a sua empresa se destacará. Quando a gente fala de reduzir esse tempo aqui, significa eliminar tudo que tem aqui no meio de fricção. E uma das ferramentas para você conseguir mapear tudo isso é a jornada do cliente, a jornada do consumidor. E aí vem, Rodrigo, mas aí eu vou precisar de designers, eu vou precisar de um design de serviço para fazer esse trabalho. Fala, turma, é mais simples que isso. Ótimo se você tiver na sua estrutura designers de serviço, designers que podem apoiar num trabalho desse, mas sendo muito honesto, o que precisa ser realmente escrito como base para começar a tomar decisão, o time tem na mão, porque vocês já estão vendendo, vocês já estão atendendo, então isso já existe dentro da operação. Você precisa sim trazer ali parte do seu time para mapear isso que eu vou mostrar para vocês agora, que conheça do negócio, que conheça da sua empresa, que conheça do seu cliente e dos processos que vocês têm ali. Mas é simples, né? É um negócio bem tranquilo. Tá? Então eu vou trazer para vocês aqui, novamente eu fiz aqui um desenho bem rápido para poder compartilhar com vocês, mas é um modelinho que ele ajuda muito a estabelecer o que deve ser feito, tá? Então, primeiro ponto, imagina que eu estou num processo de venda, né? Então, minha empresa, tenho um processo para atender o meu cliente durante todo o momento de venda até ele pegar e comprar e obter aquilo que ele deseja. Isso começa onde? Começa lá no marketing. Marketing coloca um anúncio. Desse anúncio, eu jogo ele para uma landing page ou para um site. Desse site, ele vai ser abordado por um bot. Esse bot começa a interagir com esse cliente, fazendo várias questões, entendendo ele, inclusive para poder qualificá-lo, para saber se faz sentido essa venda. Aí o bot fala assim: nossa, maravilha, agora eu entendi o que você quer, faz sentido para nós dois, vamos continuar por aqui. Passa isso para alguém de vendas. Passou isso para alguém de vendas, o vendedor começa a atender depois de um dia, 2 dias, e aí depois ele vai e converte. Então eu tenho aqui N etapas que eu consigo ir mapeando do meu processo desde o marketing até a conversão de vendas. Ou seja, não é segredo nenhum. Tá tudo dentro da tua operação. Aí você fala assim, pô, mas eu vou precisar fazer isso em uma ferramenta de design, num Figma, num alguma coisa? Não precisa, galera, não precisa. Um Excel, um papel sulfite, post-it, o que for necessário para vocês conseguirem mapear. Mas o mais importante é entender a estrutura que eu vou mostrar para vocês agora. Essa estrutura ela é composta por linhas e colunas, onde a cada coluna eu tenho esses passos. Ah, um anúncio foi veiculado, cliente
clicou nesse anúncio, jogou, passo 2, ele está numa landing page, passo 3, um bot passou a atender ele, coisas do tipo. Então, na parte de cima, colunas, eu vou mapear as etapas desse processo que eu tenho com o meu cliente. E na parte de linhas ali embaixo, eu vou ter ali um conjunto de coisas a serem anotadas. Isso é bem importante. A primeira delas é tarefa, depois vem objetivo, depois dores, sentimento e oportunidades. Pô, Rodrigo, mas me explica aí mais ou menos como que funciona isso. Claro, vamos lá. Primeiro ponto, quero que vocês entendam isso, né? Então, eu tenho aqui os passos a serem seguidos, né, do meu processo e sempre na ótica do cliente, não na nossa ótica. Então, o cliente viu o anúncio, o cliente clicou no anúncio no passo 1, ele migra para o passo 2, onde ele vai começar a cair num site, daí ele vai ver tal mensagem, maravilha, passo 3, enfim, e aí por diante. Mas aqui, o grande ponto está nisso, né? Então, a gente vai falar primeiro, primeira linha, tarefas. O que é tarefa? É exatamente essa descrição que eu estava colocando. Então, o cliente clicou no anúncio. Essa é a tarefa. Quando ele vê um anúncio, você deu uma tarefa para ele. É ele clicar nesse anúncio. Ele clicou no anúncio, ele está vendo o anúncio. Você vai descrever essa tarefinha aqui. A segunda tarefa é ele entrar no site e começar a interagir com um bot, onde o bot vai atendê-lo. Terceira, no momento da interação, ele tem várias coisas que ele precisa fornecer para o bot. Então, todas essas etapas precisam ser muito bem descritas e são as tarefas do teu consumidor, do teu cliente. O outro ponto que a gente vai falar, depois que você conseguir mapear todas as tarefas até fechar um processo por completo, é a questão de objetivo, né? Então, aí eu tenho aqui objetivo, tá? O que ele deseja com isso? Então, o que esse cliente, esse consumidor, esse lead, ele deseja com isso? E veja bem, ó, isso pode ser utilizado por um lead, isso pode ser utilizado por um cliente já existente, eu posso utilizar isso em estruturas de vendas, eu posso utilizar isso em estruturas de atendimento, posso utilizar isso em estruturas de RH para falar com os meus colaboradores, porque no final das contas, em algum momento, alguém é cliente, em algum momento, alguém é fornecedor do negócio. E aí eu consigo fazer o mapeamento dessas jornadas para eliminar as fricções, como a gente falou. E aí, quando eu falo de objetivo, é o objetivo dessa pessoa. Então, imagina que, ao expor um anúncio, o objetivo principal daquele cliente, naquele momento, ao ver um anúncio, é obter informações adicionais sobre aquilo que ele leu resumidamente. Aí você já começa a pensar, putz, ele quer ter informações adicionais aqui. Depois eu vou jogar ele para um site onde tem muita coisa. Será que eu estou realmente mantendo as expectativas alinhadas daquele objetivo que ele teve para onde eu estou jogando ele? Não sei, né? Então é isso que precisa ser avaliado. Então, no momento que eu passo ali por objetivos de cada uma dessas etapas que eu mapeei, na ótica do cliente, eu começo a entender com a cabeça dele o que ele deseja e se os meus passos eles estão alinhados para esse tipo de coisa. O outro ponto são as dores que ele vai enfrentar em relação a isso, né? Então, a gente falando aqui da próxima linhazinha, são dores, né, que eu vou mapear de cada uma dessas etapas. E a dor pode existir, pode não existir. Então, imagina, no momento que eu vejo um anúncio aqui da empresa e vou clicar, na verdade, a minha dor é praticamente nula, né? Então, talvez a minha dor aqui é um desconhecimento que eu tenho sobre aquele produto, serviço ou o que está sendo ofertado para mim ali, né? Talvez essa é a minha dor, o desconhecimento, né? Mas eu posso ter dores específicas, como por exemplo, putz, merda, eu vou ter que preencher um baita de um formulário gigantesco aqui. Isso é uma dor, porque isso vai tomar meu tempo e eu não tenho tanto tempo para ficar preenchendo todas essas coisas. E de repente, eu tenho lugares diferentes da jornada que pedem informações semelhantes e que ficam me pedindo informações constantemente. Você quer coisa mais chata do que isso? Então, isso é uma dor pro seu consumidor, para o seu cliente. Por quê? Porque ele tem um esforço empregado em cima disso muito grande e hoje em dia a atenção ela é muito sensível, o tempo é muito sensível, então eu tenho que saber utilizar muito bem isso. E aí quando vem a dor, eu vou descrever o sentimento. E aí de uma maneira muito fácil, turma, vocês podem criar três carinhas
Acho que, meu, assim, bem tranquilo, como se fossem 3 emojis. Um feliz, com um coraçãozinho no olho, que ele tá super radiante. Um que ele tá sóbrio. E um outro que ele vai estar triste. Né? Então, nervoso, nervoso. Você vai pegar triste, raivoso. Ou seja, isso daqui, no final das contas, é para demonstrar o sentimento desse consumidor em cada uma dessas etapas que você mapeou. Lógico que é natural. Você imagina o seguinte: isso acontece muito. O consumidor viu ali um anúncio, ele está todo esperançoso e está curioso para encontrar algum produto e serviço que resolva alguma necessidade dele ali. Então, no momento que ele clicou no anúncio, ele vai pegar, vai aparecer ali na primeira etapa. Essa primeira etapa, ele está muito feliz, porque ele fala: acho que eu encontrei a solução do meu problema. Mas ele está curioso para saber as próximas etapas ali contigo. Mas ele está feliz. Então, essa primeira etapa é um nível de felicidade muito grande desse consumidor. A segunda etapa, onde eu começo já a interagir, vai depender muito de como que eu estou entregando. Então, imagina que naquele momento o cliente saiu ali de um anúncio que era um site onde tem milhares de informações e ele começa a ficar perdido. E aí você pode colocar uma carinha já mais séria para indicar que, putz, aqui eu já tive uma quebra daquele nível, sabe, de felicidade que ele veio. E continuando, você vai perceber que ao longo da tua jornada, você força o cliente a fazer coisas ou não fazer coisas que diretamente mudam o sentimento dele, mudam o sentimento dele. E é claro, quando a gente olha nos sentimentos onde ele está nervoso, onde ele, pô, cara, de novo, vai ter que me informar de novo, vou ter que falar isso de novo. Tudo isso gera um sentimento ruim, tem que ser mapeado, e nessa etapa você vai colocar uma carinha, realmente uma carinha ruim, nervosa ali, para saber que naquele momento você está gerando um desgaste com o teu consumidor. Então, dito isso, você começa a ter um mapa muito claro de sentimento da etapa. Se você tem dúvida de que sentimento gera determinada etapa, o que eu sugiro? Converse com os seus consumidores e faça de acordo com esse mapeamento. Fala assim: olha, queria entender, quando você entrou aqui, como que você estava se sentindo quando você achou o nosso anúncio? Depois o bot começou a te atender, e aí, como que foi? Putz, cara, não foi bom. Então aí eu começo já a trazer dado do cliente para colocar nisso aqui. E eu preciso entrevistar todo mundo? Não, entrevisto ali um conjunto de clientes que me dê ali uma base estatística razoável para poder entender cada uma dessas etapas. Feito isso, você tem esse mapa. A gente já vai falar do último ponto, que é oportunidades. Mas imagina que você tem todo esse mapa. E aí a mágica começa a acontecer. Vocês precisam começar a debruçar em cada uma dessas etapas para buscar as oportunidades que existem em cada uma delas ali, de melhorar o sentimento, de conseguir fazer com que o objetivo seja atingido daquela etapa mais rapidamente, e aí algumas coisas. Quando você mapeou tudo isso e tem as oportunidades descritas em cada uma das etapas do teu processo com o teu cliente na jornada, no final das contas, você vai perceber que você vai poder juntar uma etapa com a outra, para ao invés de ter duas etapas, ter uma só e, pum, simplificar aqui a questão do